Reformas Pombalinas. Resumo da história. Quando em 1750, Dom José I assumiu o trono de Portugal como seu novo regente, escolheu para o cargo de primeiro-ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, conhecido mais na história como Marquês de Pombal. Pombal assumiu à frente do governo do Estado português e de suas colônias, no período de 1750 a 1777. Em seus 27 anos de governo, Pombal realizou uma série de reformas que mudaram profundamente o caráter do Estado português. No entanto, suas reformas foram boas para alguns e ruins para outros. Problemas territoriais no Brasil. Em 1750 aconteceu a assinatura do Tratado de Madrid, onde Portugal e Espanha revogavam os antigos limites determinados pelo Tratado de Tordesilhas em 1494. Após todos estes anos, Portugal acabou quebrando os antigos limites postos pelo Tratado de Tordesilhas, e depois, com a junção das duas coroas na União Ibérica, não houve uma definição clara das fronteiras. Com este novo tratado, o Brasil perdia a colônia de Sacramento no Uruguai, mas ganhava o que equivale hoje aos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de uma parte do Mato Grosso e da Amazônia, a qual se chamava de Estado do Grão-Pará e Maranhão na época. Entretanto, mesmo com essa nova delimitação, algumas terras ocupadas pelos portugueses ainda ficaram de fora dos novos limites, levando a alguns conflitos posteriores. Portanto, a atual configuração do território brasileiro foi definida em suas linhas gerais, na época do Marquês de Pombal, pelo Tratado de Madrid. Medidas de Marquês de Pombal que afetaram o Brasil. No Brasil, ele fundou duas importantes companhias. Em 1755, a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, e em 1759 a Companhia Geral do Comércio de Pernambuco e Paraíba. A criação do Erário Régio. Em 1760 as reservas de ouro no Brasil já não estavam fornecendo o lucro de antes. Pombal suspeitava que estivesse havendo contrabando de ouro, porém, além de haver o contrabando de fato, o problema era na realidade a escassez das minas. E como principal medida tomada, ele criou o Erário Régio em 1761. Ele ordenou a criação de casas de fundição na região mineradora, a fim de produzir barras de ouro e as marcarem com o selo real, para se evitar o contrabando. Por outro lado, ele assentou em 1765 a cobrança do imposto do quinto ou derrama em Minas Gerais. Abolição do sistema de capitanias hereditárias. Em 1759, estas passaram a ser províncias ou estados. E, em alguns casos, poderiam ser estados ligados ao governo de outro estado maior, como foi o caso de Pernambuco, a qual passou a ter controle parcial sobre a Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Transferência da capital do Brasil. Em 1763, a capital do vice-reino do Brasil foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. A medida, adotada pela administração pombalina, decretava também a mudança do eixo econômico da região nordeste para a sudeste da colônia. Expulsão dos jesuítas do Brasil. Outro grande acontecimento que marcou as reformas pombalinas fora a expulsão dos jesuítas de Portugal e de suas colônias. Em 3 de setembro de 1759, o Marquês de Pombal decidiu de uma vez expulsar os jesuítas de Portugal, e posteriormente o mesmo seria feito nas colônias. Tirando os jesuítas do controle do sistema educacional e das missões jesuítas, Pombal buscou aumentar o poder nas áreas controladas pelos jesuítas, além de tomar posse de propriedades da Igreja Católica no Brasil. Criação de escolas régias leigas. Pombal criou o sistema das aulas régias, as quais substituíram o antigo modelo de ensino, e sendo este novo modelo baseado em preceitos ilustrados e voltado para o ensino das ciências naturais, filosofia além das antigas disciplinas. A educação para a formação de clérigos ainda permaneceu. Marquês de Pombal também implantou o cultivo de algodão no Maranhão. As medidas de Pombal visavam aumentar o controle político, econômico e administrativo da metrópole sobre o Brasil. Objetivavam também aumentar a exploração dos recursos econômicos, principalmente de ouro, para transformar Portugal numa potente nação europeia. Dentro do contexto de crise do absolutismo e ascensão do iluminismo,
Pombal tentou com estas medidas manter e até aumentar o poder da coroa portuguesa. Deixe o seu gostei no vídeo. Compartilhe. Se inscreva no canal.